Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago o Harry Danger, a Danger Force vai sair da Caverna Man. Simplesmente aconteceu. No episódio 24 da Danger Force, nos deparamos com Captain Man tentando achar alguns amendoins triplos, porque ele está um pouco sem sorte. De repente, nos deparamos com a Danger Force, mas o boss consegue salvar eles de serem acertados por um amendoim. Crianças ficam sem entender nada quando o Shoza aparece e acaba contando que 3 amendoins dentro de uma casca acaba trazendo bastante sorte. Então Captain Man tenta convencer as crianças que no outro saco de amendoim eles podem conseguir encontrar, mas o Shoza fala que já está no outro saco e que ele vai ter a sorte hoje de encontrar o amendoim premiado. Então as crianças acabam falando que vão para a escola normal agora. Sim, o Shoza fica para conseguir irritar o Captain Man. No próximo bloco nos deparamos com as crianças na escola. Mas, como sempre, a Mika está apaixonada por um garoto de dentro da escola. O boss acaba achando isso muito estranho, mas para cumprimentar o seu professor de cabelo perfeito, mais conhecido como Bond. Ele ainda fala que ele é um gato e acaba falando para a Chapa. Mas um amigo da Chapa acaba aparecendo e falando que eles tiveram um ótimo jogo essa semana de basquete, mas o garoto acaba falando que a comida da escola é horrível, mas o Maio acaba apresentando alguns sanduíches para ele. E ele acaba falando que são dos melhores sanduíches, desde pastrame até sanduíche de atum, e desse jeito ele começa a ser um comerciante. Mas nesse momento que a diretora acaba falando pelo megafone que as crianças devem ir até o pátio de saída, que os pais delas estão chamando ela para acompanhar até o hospital porque ele está com dor de barriga. E é claro, quando as crianças veem um Captain Man que acabou fazendo isso apenas para conversar com as crianças. Então Captain Man acaba falando que ele tem uma notícia urgente, que eles precisam ir até a lanchonete. Então Maio acaba teletransportando. Quando eles finalmente acabam chegando lá, a jornalista acaba falando que todos vão chorar quando descobrir a novidade, e no caso é a nova franquia de comida do Captain Man. E é claro, todas as crianças acabam ficando decepcionadas. No próximo bloco, o Maio está conseguindo fazer o seu negócio crescer, mas quando chega o grande amigo dele, ele percebe que acabou esquecendo um picles, então ele acaba se teletransportando, mas antes ele acaba falando que um ator bem famoso está ali, então ele se teletransporta rapidamente, conseguindo voltar em segurança. Então ele acaba falando que a escola normal é fantástica para ser comerciante. Então a Chapa começa a lembrar o tanto que é estúpido ficar na Caverna Man, ainda mais por conta do Captain Man. Então eles acabam lembrando do dia que o Captain Man queria apertar o botão para destruir a Caverna Man, mas é claro, as crianças não deixaram isso acontecer. O pior é que eles queriam fazer isso apenas porque ele não ganhou o campeonato de torta, e quem acabou ganhando foi o Maio, que acabou ganhando um carrinho. Adivinha, quem aparece na escola é o Captain Man falando que é a cozinheira da escola, mas ele fala para as crianças da Danger Force que é ele. Nesse momento ele fala que teve um vazamento de gás na cozinha e que é melhor todos saírem correndo o rápido possível e não todos serão afetados pelo gás. Então ele pede ajuda para o Maio para levar ele para a Caverna Man. No próximo bloco, a Mika ainda está apaixonada. E sim, a Chapa acaba percebendo tudo o que está acontecendo com a Mika, então ele resolve falar para o garoto, mas nesse momento nos deparamos com o Captain Man atrapalhado com um soprador de folhas. Então o Captain Man fala que é ele novamente disfarçado. Então ele dá uma carona para Mika usando o skate dele. Em seguida, a Chapa está ganhando um jogo de basquete e o Maio está tentando cozinhar um belo pedaço de presunto. E é quando nos deparamos com Captain Man novamente, só que dessa vez atrapalhando a Chapa jogando basquete. Ele fala que ele acabou fazendo falta, que os dois pés delas estão muito junto da linha do rush da bola, então ela ganha um cartão vermelho. É claro, a Chapa fica furiosa e o Captain Man fala que livrou ela de uma tarefa chata de jogar basquete. E é claro, a Chapa acaba ficando inconformada. No próximo bloco, nos deparamos com gás sendo jogado dentro do refeitório, e adivinha quem fez o Captain Man novamente, junto com o Shoza, para fazer as crianças odiarem a escola mais uma vez. Então o Shoza acaba carregando as crianças dormindo mesmo para tirar elas de dentro da escola normal novamente, mas é claro, o Maio fica revoltado e fala que o Captain Man não pode ficar fazendo isso com eles. Então o Captain Man acaba falando que agora eles vão assistir um filme fantástico que todos eles vão amar, mas é claro, a Danger Force acaba achando isso muito chato. Então o Captain Man acaba contando uma história de um vilão chamado Push Guy, que ele é um vilão terrível que fica dando alguns socos em todo mundo que ele vê pela frente. O Captain Man fala que agora é fácil, já que os clones estão nos lugares deles e que eles não precisam mais se preocupar com a Caverna Man. Em seguida, as crianças acabam falando que é uma escola, principalmente os garotos. Quem acaba
falando isso a Mika, então Boss acaba falando que ele ama a escola, principalmente o professor de inglês. O Mile fala que ele tem um cabelo muito bonito, então a Chapa acaba falando que é muito estranho. Não é para eles se acostumarem, porque a sala da Danger Force, que está de vagalumes cupins, está quase consertada. Então Mile começa a chorar, falando que isso não pode acontecer, porque ele ama a escola normal, principalmente para ser comerciante. Então as crianças resolvem ir até o campeonato final de basquete. A Mika finalmente cria coragem para convidar o seu crush para se sentar ao lado dela. Então começa a abertura e um mascote, quando todos nós nos deparamos com os cachorrinhos bem fofinhos. Enquanto isso, o Captain Man está treinando os clones da Danger Force para conseguir combater os vilões de Swellville, mas nesse momento que nos deparamos com uma surpresa. Sim, é ele mesmo, o Push Guy, mas é claro, o clone da Danger Force está completamente desesperado e são derrotados facilmente pelo vilão principal, e o Captain Man acaba saindo correndo em direção ao mundo. Guy vai atrás dele até o Captain Man acabar chegando até a escola das crianças da Danger Force, então ele se prepara para entrar o mais bonito e finalmente ele consegue. É quando finalmente acaba entrando e a Mika acaba descobrindo a verdadeira voz do seu crush, e sim, é muito fina. Mas o Captain Man está quase sendo derrotado completamente, então as crianças acabam entrando dentro do esconderijo para conseguir trocar de uniforme. Ninguém perceber, quando finalmente conseguem sair, eles acabam chamando a atenção do Push Guy, e sim, é nesse momento que eles começam a batalha fantástica. O Push Guy é derrotado facilmente pela Danger Force, e é nesse momento que o Captain Man acaba falando que esse é o melhor grupo de super-heróis que já existe, é claro. E é claro, o crush da Mika acaba gritando com a voz tremendamente fina, e em seguida nos deparamos com todos dentro da Danger Force novamente. É claro, o Captain Man fala que os clones não servem para substituir todos eles. Então a Chapa acaba brigando com o Captain Man, falando que ele era capaz de derrotar os clones facilmente com apenas alguns socos, mas ele teve que levar até a escola o Push Guy, e as crianças estavam em risco, e se algumas crianças acabarem se machucando. Captain Man fica se exibindo e responde falando que ele fez isso para as crianças saberem que o lugar delas são aqui dentro da Caverna Man e não dentro de uma escola normal. Ainda fala que a escola normal é muito chato para todos eles, e que ele nunca foi à escola quando ele era uma criança. O pai dele ficava treinando ele para conseguir ser um super-herói perfeito, para conseguir combater o crime quando ele crescesse. Nesse momento as crianças criam coragem e levantam para falar a verdade para o Captain Man sobre a escola normal que eles amam tanto. Mas o Boss acaba falando que todos eles sabem que o Captain Man odeia a escola normal, mas todos eles da Danger Force preferem ficar na escola normal do que na Caverna Man. E é claro, o Captain Man acaba ficando um pouco chateado, mas acaba falando que sim, podem ficar na escola normal sem precisar estudar na Caverna Man. Então o Captain Man se sente abandonado. Será que esse é o primeiro índice que a Danger Force está se separando do Captain Man, já que os clones podem ficar no lugar dele? Isso não é tudo. O que vocês acham desse episódio? Deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.